Olá, hoje nossa aula é sobre relações ecológicas desarmônicas. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre as relações ecológicas harmônicas, né? A RE. Hoje nós vamos falar um pouquinho da RED, relações ecológicas desarmônicas. Mas o que são relações ecológicas desarmônicas? Como nós vimos anteriormente, as harmônicas são aquelas que ambos ou pelo menos um tem vantagem, não é? Ambos ou um tem a vantagem em relação ao outro. A relação é bilateral, né? Uma relação, são relações vantajosas. Aqui em desarmônica, nós temos a, a, a desvantagem em detrimento do outro, né? Ou ambos saem em desvantagem, ou um só sai em desvantagem, ou neutro, né? Ou não importa para um deles, certo? Então vamos falar. Nós vamos falar basicamente da competição. Competição ela pode ser intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, ou competição interespecífica, que pode ser entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos falar também do canibalismo, que é um tipo de competição, né? Intraespecífica. Vamos falar também do parasitismo, né? Podemos ser ectoparasita, endoparasita, ou no que tange a questão de plantas, né? Holoparasitas ou hemiparasitas, certo? Também temos o outro P, que é o do predatismo, relação desarmônica de predatismo. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre as oscilações, né, e o equilíbrio de predador, a relação de predador e caça, né, o ser predado, ok? Lembrando que em competição nós temos o gráficozinho o gráfico e o princípio de Gauss, né, que traz um pouquinho sobre a relação de competição de indivíduos de um mesmo nicho que diz que um dos seres irá ser excluído desse nicho, certo? Que são os mesmos recursos limitados para esses dois indivíduos, né, esses dois conjuntos de indivíduos, e não há suprimento para todos, então um deles será excluído. Seja por migrar para outra região, seja pela morte, ou seja, é uma relação mesmo de seleção natural. Então, falamos de competição, canibalismo, parasitismo, predatismo. Nós vamos falar também sobre o amensalismo, né, que nada mais é que a relação de que você prejudica o outro, mas sem a intenção. Não era a intenção prejudicar, né? O amensalismo, o inferno está cheio de amensalistas. Então, outro tipo de o outro, né? E o último é o esclavagismo. E o esclavagismo é quando um faz do outro escravo. Por exemplo, formigas e pulgões. Então, vamos falar aqui mais especificamente sobre esses tipos de relações ecológicas desarmônicas. Então, como eu havia dito, o primeiro tipo de relação desarmônica é a competição, né? A competição intraespecífica. Essa competição, ela visa aí a, a, o prejuízo para os dois, porque você compete, né? Dois indivíduos da mesma espécie. Um exemplo clássico são os rinocerontes, que eles competem, são muito territorialistas, eles competem por território mesmo, né? Um contra o outro. Isso é prejudicial tanto para um contra o outro, porque ele sai no embate, um pode sair machucado ou perdendo, porque juntos eles estariam em uma situação bem melhor. Eles se protegeriam, poderiam se proteger contra outros predadores, enfim. Então, aqui nessa competição intraespecífica, os dois saem perdendo. Outro tipo de competição não, outro tipo de
relação desarmônica é o canibalismo, né? Quando um se alimenta de outro da sua própria espécie. Um exemplo clássico é do gafanhoto, né? Ou da viúva negra, quando a gafanhota, né? O gafanhoto fêmea, depois da cópula, ele se alimenta da fêmea, já que após a cópula, o aparelho reprodutivo masculino ele sai. Então, esse indivíduo, esse gafanhoto masculino, ele iria morrer de qualquer jeito. Então, ela está aproveitando mesmo os nutrientes provenientes do corpo desse gafanhoto macho para suprir as necessidades nutricionais dos ovos que ela irá depositar e da ninhada dela, né? Dos filhotes, né? Da prole dessa gafanhota, né? Então, nós temos aí o canibalismo, nós temos a competição intraespecífica, nós temos agora a competição interespecífica. Os dois aqui também sairão em prejuízo. O tipo de competição interespecífica, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, é que a competição por recursos naturais. Mas o que são recursos naturais? Recursos naturais pode ser alimento, pode ser por nutrientes, até que cabem dentro de alimento, pode ser por, por proteção, pode ser vários tipos de coisas que vão ajudar ali na sobrevivência daquela espécie. Então, um exemplo muito característico por exemplo, aqui nós temos a espécie, um tipo de espécie menor e um outro tipo de espécie, né, maior. Mas por que uma está menor e outra está maior? Porque a maior ela conseguiu absorver mais nutrientes e a outra não tanto. Por isso as raízes da outra, essa aqui, ela se torna mais fraca e as raízes principais aqui, secundárias, se tornam mais fortes, certo? Já que esta conseguiu é, pegar todo o nutriente, praticamente quase todo o nutriente, que poderiam ser divididos para as duas. Ou não. Já que, segundo Gauss, né, pelo princípio de Gauss, uma dessas duas iriam morrer, porque não há recurso natural, recurso suficiente para todas elas. Então, uma seria excluída. Por quê? Nós temos um nicho ecológico. O nicho ecológico, o que é? Não é o meio ambiente, não é o ambiente que a espécie está. O nicho ecológico é o papel daquele indivíduo no ambiente. É o que ele faz no ambiente. Tudo que ele faz no ambiente vai resultar ali. É igual aquele efeito borboleta, tá? Você faz ali vai ter uma consequência para a modificação daquele ambiente. Então, o nicho ecológico é um conjunto de papel do indivíduo no ambiente. Que local ele vive, o que ele come, como ele se reproduz. Nicho ecológico é isso, né? É basicamente a função do indivíduo. Nicho, lembre sempre o N ali, tem o N no meio de função, né? Função, nicho. Então, o que Gauss, ou o princípio de Gauss diz? Que é duas espécies diferentes em um mesmo nicho ecológico, ou seja, com funções ali diferentes naquele nicho, não podem conviver juntas por muito tempo. Depois de um tempo, uma delas irá ser excluída daquele nicho. Não é possível a inserção dessas duas, o convívio benéfico das duas. Isso a gente remete muito para a questão da seleção natural, né, de Darwin. Então, uma delas pode ser excluída, pode ser eliminada, né, uma dessas espécies, ou pode migrar para outra região, que seria talvez uma seleção geográfica, enfim. Mas é isso, competição. Canibalismo, competição intraespecífica, competição interespecífica, tá? Os dois saem em prejuízo. Então, esse é o princípio de Gauss, esse é Gauss aí. É o princípio
deixa eu tirar aqui, princípio da exclusão competitiva, tá? Princípio da exclusão competitiva. Se duas espécies ocupam o mesmo nicho, um deles será eliminado. Então, um deles será eliminado. Uma delas, né? Agora a concordância verbal e nominal aí. Então, nós temos aqui o gráfico, né? O gráfico que vai ilustrar bastante esse princípio de exclusão competitiva de Gauss, já que duas espécies, espécie 1 e espécie 2, em o mesmo nicho aqui, né? Ela tá, aqui nós temos a quantidade de espécies das duas, né? As duas, até um determinado tempo, aqui podemos dizer que, aqui nós temos um gráfico cartesiano, aqui a quantidade de espécies, aqui tempo, embaixo. X é tempo, seria esse aqui embaixo, e aqui Y é a quantidade de espécies. Podemos dizer que a partir de um determinado momento, até um outro instante ou momento, nós temos que as duas elas convivem, conseguem conviver com uma certa harmonia. Mas a partir de um momento, uma vai vai ficar em crescimento constante, as duas, né? As duas vão estar em crescimento constante. E depois, né? Aqui criadas separadas, não. Aqui criados separados, né? Não estão no mesmo nicho. Esse gráfico aqui não estão no mesmo nicho. Vão sobreviver, vão ter ali, chegar à capacidade de recursos, né? Mas vão ali, vai ter uma constância, né? Da quantidade das duas espécies em nichos separados. Em nichos iguais, no mesmo nicho, né? As duas espécies, espécie 1 e espécie 2, elas vivem até determinado tempo, mas depois uma vai se sobressair em relação à outra. Podemos observar que a espécie 1 sobrepujou a espécie 2. Então, a espécie 1 conseguiu ter um domínio sobre aquele nicho ecológico. Em contrapartida, a espécie 2 não. Então, diminuiu a quantidade dessas espécies aqui, de indivíduos dessas espécies. E aqui foi aumentando, ou continuou em menor constância. Certinho? O próximo tipo de competição desarmônica é o parasitismo. O parasitismo é quando um indivíduo ele se instala, né, em um outro indivíduo e suga os nutrientes desse indivíduo a partir de determinadas estruturas, né? Por exemplo, parasitismo, o parasita, ainda o parasita, ele geralmente ele se instala ali, vamos dar o exemplo da lombriga, de nematóides, de vermes, né, nematóides, lombriga, cestóides, né, a cisticercose, ou uma série de outros endoparasitas e vermes que estão ali, o bicho geográfico também é um endoparasita, que estão ali para sugar nutrientes daquele hospedeiro. Então, vai ter sempre essa relação de parasita e hospedeiro, ok? Ele vai estar no interior desse hospedeiro. Já o ectoparasita, ele não precisa estar necessariamente no interior desse hospedeiro, ele pode estar do lado de fora, como o nome já diz, ecto. Então, ele estar do lado de fora. Um exemplo clássico é o piolho, né? O piolho, o carrapato, ele se alimenta ali na cabeça da pessoa de nutrientes, de sangue provenientes desse hospedeiro. Assim como nós temos também sanguessuga, também é considerado um ectoparasita, né? Todos esses são exemplos clássicos de parasitismo. Mas saindo da zona animal, né, da zoologia, vamos um pouquinho para a botânica. Na botânica, esses parasitas, eles não ganham essas nomenclaturas de endo e ectoparasita. São nomenclaturas mais específicas para o conjunto vegetal. Então, nós temos os holoparasitas e os hemiparasitas, né? Os holoparasitas e hemiparasitas. Os holoparasitas, por que holo? Todo. Parasita, né? O que a gente está falando. O holo significa todo. Hemi significa parte. Holo quer dizer que é um parasita
que ele não vai produzir nem a seiva bruta e nem a seiva elaborada. Ou seja, ele não vai produzir nem a seiva do xilema, que o xilema busca ali dos nutrientes do solo, que é a sal, água, sais e água, enfim. Não vai produzir essa seiva bruta, né? E não vai produzir também a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese. Então, ele não consegue produzir nenhum dos dois e precisa de um hospedeiro para sugar esses nutrientes. Um exemplo clássico é o cipó chumbo, né? Eu coloquei a imagem aqui do cipó chumbo, que ele geralmente se instala assim e fica todo parecendo várias lombrigas mesmo, em um galho de árvore. Aqui também é um exemplo, né? Mas achei que aqui é um hemiparasita, né? Parece ser uma erva de passarinho. Então, voltando aqui, os hemiparasitas, metade. O olo, ele suga tudo, seiva bruta e elaborada. O hemiparasita, ele ainda consegue produzir seiva elaborada. Fotossíntese ele consegue, sim. Mas a seiva bruta, que é água, sais minerais, ele não consegue. Então, ele vai ter que sugar, né, parasitar um hospedeiro. Um exemplo desse tipo de parasitismo é a erva de passarinho, que a gente encontra facilmente em várias árvores, né, nos caules, né, ou nos galhos de várias árvores, esse conjunto aí de árvore que parece estar crescendo do próprio caule, mas na verdade é uma outra espécie de planta que está ali parasitando essa árvore. Os agricultores, eles têm muito é, medidas, né, de combate para acabar com essas ervas de passarinho. Essa aqui também é uma erva de passarinho, instalada em uma proporção maior. Outro tipo de relação desarmônica é o predatismo. O predatismo é o que a gente falou, né, inicialmente, é a relação entre uma presa e um predador, ou seja, o predador come a presa, ele quer a presa para se alimentar dela diretamente do corpo e vai resultar na morte dessa presa, né? Então, esse é o predatismo. Aqui nós temos exemplo de um gráfico, né? O gráfico que vai ser a base, o gráfico base para a relação de predatismo. Por quê? Nós temos aqui dois exemplos, um exemplo, né, da relação cobra e rato. Sabemos que cobra come rato. E cobra é o predador, rato a presa. Aí nós temos a quantidade de cobras e ratos ao longo do tempo. Aqui nós temos os ratos em uma linha contínua, né, preta ali, e as cobras em uma linha descontínua, representada por essa linha descontínua. Nós podemos ver que aqui, ó, a partir desse ponto, ok, tem muita população de rato e pouca população de cobra, ou seja, pouco predador e muita presa. Quando tem muita presa, aí os predadores aumentam, né? Porque, olha, tem muito alimento, tem recurso abundante, vamos nos reproduzir em em outras regiões e tal. Aí vai o quê? Aumento do número de população dos predadores, as cobras aumentam. Em detrimento com o aumento da quantidade de cobras, muita cobra para comer rato, e os ratos estão sendo comidos a um monte, os ratos diminuem. Quando os predadores estão altos, as presas estão em baixo nível. E aí, assim por diante. As presas baixam, a população de cobras começa a diminuir também, que as presas estão poucas. Aí, como diminui, a população de rato ela começa a aumentar. E é esse ciclo, né? Aumenta, diminui. Tanto presas como predadores. É a relação cíclica entre presa e predador mesmo, certinho? Ou alguns tipos, né? Não só um, alguns tipos de fenômenos, né? Ou estratégias, esse é o melhor nome, para
fugir, né, ou escapar da predação, ou são estratégias antipredatismo, é a camuflagem, o mimetismo, nós também temos a tanatose e temos o aposetismo, tá? Aposemetismo. São esses 4 tipos de estratégias antipredação. Por quê? Nós temos primeiro a camuflagem. A camuflagem nada mais é do que uma tentativa de se camuflar, ou seja, de se parecer com algo que não seja consumível para aquele predador. Pode ser um, um outro, uma outra espécie, enfim, né? E o mimetismo é um tipo de camuflagem, só que a camuflagem ela ocorre de maneira meio que instantânea, né? Ela não, ocorre em determinados momentos, principalmente em momentos de tensão, né? Que tem ali o predador. O mimetismo, não. O mimetismo são formas de camuflagem, só que formas de camuflagem já desde congênita, né? Nascente. Por exemplo, ali nós temos, isso aqui é um tipo de artrópode, né? De inseto que se camufla e parece muito com uma folha seca. Como ele se parece muito com uma folha seca, o predador ele vai achar que aquilo é uma folha e não vai querer comer, certo? Assim como temos outros exemplos, tanto da camuflagem, por exemplo, no mar, nós temos os polvos, né? Eles se camuflam muito bem. Tem essa maleabilidade, né, de se camuflar. Outros tipos de estratégias antipredatismo é a tanose, a tanatose. Tana é um sufixo, é um prefixo que remete à preguiça, né? Preguiça. E ose, tose, geralmente associado, pode ser associado a carboidrato, mas enfim, a morte, sei lá, tanatose. Então, tanatose é quando o indivíduo, a espécie, se finge de morto, tá? Então, aqui, né, nós temos quando o indivíduo se finge de morto para não ser alimentado. Aqui nós temos exemplo de sapinho, um lagarto. Aqui é uma cobra, né, se fingindo de morto. Também nós temos, além dos anfíbios e répteis, nós temos alguns mamíferos também que fazem esse tipo de antipredatismo, né, de tanatose, como gambás, enfim. Outro tipo de estratégia antipredatista ou antipredatismo é o aposematismo. A pose. Então, trava na pose porque esses bichinhos gostam de se camuflar, né? Eles demonstram que não são a produto de alimento, não são bons para o consumo. Por quê? Porque eles apresentam essa coloração bastante chamativa, ao contrário, né, do que a gente tem visto aqui de antipredatismo. O pessoal quer não chamar atenção e esse não, ele quer chamar atenção justamente para dizer que eu não sou bom. Geralmente esses bichinhos que tem muitas rãs assim, né, muitos anfíbios assim, eles apresentam essa coloração e geralmente eles realmente são tóxicos, né? Eles realmente são tóxicos. Então, já para demonstrar essa toxicidade deles, eles têm essa coloração, né? Que o predador já vê e fala, não, isso daí a gente já sabe que não dá para comer porque a gente vai vir a óbito. Então, esses são os tipos de estratégias antipredatismo. Por fim, nós temos as duas últimas, que é o amensalismo, né? E esclavagismo. Elas não têm relação, tá? Só coloquei as duas últimas aqui mesmo, mas elas não têm relação. Relação direta, assim. O amensalismo, primeiramente, ele vai ser uma relação em que é basicamente assim.
eu prejudiquei o outro, mas foi sem querer, não foi essa a minha intenção, a intenção, sabe? Não foi essa a minha intenção. É, aí nós temos uma relação desarmônica, porque um teve uma desvantagem, mas o outro não, o outro neutro. Não foi vantajoso para ele causar essa desvantagem, mas foi uma coisa ali que ele produzia, uma substância que ele produzia normal, que acabou prejudicando o outro, certo? Então, um exemplo clássico de amensalismo, né, é a antibiose. O que é antibiose? Antibiose, antibactérias, ou seja, o elemento dos fungos, do fungo, né, de um determinado fungo que promove a morte da bactéria. É um exemplo clássico, né, na história de um grande descobrimento que possibilitou a sobrevivência de muitas pessoas até hoje, né? Porque muitas pessoas morriam por infecções bacterianas. Até em meados do século passado, as pessoas não tinham antibióticos e acabavam vindo a óbito por mera infecção, né? De um pequeno machucado, um pequeno ferimento. Então, a antibiose nada mais é do que essa relação. O fungo está ali, por exemplo, a penicilina, a penicillus, né? Penicillus, acho que é o nome do fungo, ele produz, é uma substância, por ele produzir mesmo, né? Ele produz, né? Assim como a gente produz, tipo, urina. Urina é o quê? É ureia. Essa ureia podia ser prejudicial a algum ser vivo, mas, tipo, eu não quero prejudiciar, é porque ele entrou em contato com essa ureia e acabou morrendo, não era bom para ele. Assim como o fungo. O fungo ele produzia penicilina, né? Esse fungo penicillus produzia penicilina e se descobriu que ela é um elemento, né? Uma substância que provoca a morte da bactéria. Então, foi aí que se descobriu os antibióticos, né? A penicilina chamada. Aqui eu coloquei só uma imagem para demonstrar as bactérias ao redor. Aqui nós temos fungos, né? Produzindo penicilina, certo? Outro exemplo de amensalismo, né? As bactérias, no caso aí, os fungos que estariam pro inferno, né? Já que de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Não necessariamente era uma boa intenção, ele só fabricou e não tem culpa, apesar de ter prejudicado. Outro exemplo, né? É a maré vermelha. A maré vermelha, a gente confundia muito com as bactérias, né? Cianobactérias, que tinha aquela luminescência nos mares, mas também tem o fenômeno da maré vermelha. O que seria o fenômeno da maré vermelha? Em um determinado local no mar tem uma certa quantidade de algas. Ok, beleza. Só que começa a multiplicar essas algas muito, quantidade de algas começa a crescer bastante. E essas algas, elas produzem substâncias tóxicas, assim como os fungos. Só que o fungo produz uma substância tóxica para bactérias, já as algas produzem substâncias tóxicas para outros seres ali do nicho do mar, certo? No, no ambiente que tem outros seres vivos em conjunto ali, certo? E acaba resultando, né, em prejuízo para essa espécie, mas a alga não tinha o objetivo de causar prejuízo, ela só produz essa substância, certo? E isso é um problema ambiental muito enfatizado, estudado, né, discutido, porque causa um certo desequilíbrio ecológico, é muito prejudicial. Ultimamente, nós vemos a notícia que tem de pesquisadores alertando para a maré vermelha em Ubatuba, por exemplo, crescimento de algas é, em Ubatuba, na praia de Ubatuba, né? Ou em outras praias brasileiras também, certo? Então, é um evento, um fenômeno que causa um desequilíbrio ecológico que não é bem visto. Outro tipo de desequilíbrio
desequilíbrio não, relação desarmônica, né? É o esclavagismo ou sinfilia, onde aqui sim, um sai em desvantagem e outro sai em vantagem. Então, nós temos aqui um indivíduo que escraviza o outro, né? Um outro indivíduo de espécie diferente, por exemplo. Nós temos as formigas e os pulgões, ou então o leão macho alfa e as leoas, porque o leão macho alfa acaba usufruindo de todo o trabalho das leoas, né? E um exemplo assim mais macro, né? De mamíferos que nós temos de esclavagismo é esse, né? É, formigas e pulgões. A formiga, o que acontece? Ela leva o pulgão para dentro do formigueiro e o pulgão ele produz certas substâncias, né? Ele se alimenta de proteína, de aminoácidos e produz açúcar. Ele produz carboidratos. Esses carboidratos são usados, sabe que formiga gosta de açúcar, né? De carboidrato. Então, as formigas, elas se alimentam desses carboidratos que os pulgões liberam, né, através do ânus. Então, como se fosse uma excreta do pulgão, as formigas se alimentam dessas excretas. Mas, para fazer isso, ela tem que levar esses pulgões para dentro do formigueiro, o que não é algum tipo de escravidão para os pobres pulgões. Então, eles mantêm esses pulgões lá dentro e tiram vantagem da sua produção. Absorve o aminoácido, elimina o carbono, como eu tinha falado, né? Eu tinha dito. Então, é isso. Essas são as relações desarmônicas, né? Nós temos aqui, só para relembrar, as relações harmônicas nós temos com comensalismo, né? Relação mútua, onde dois saem em vantagem, os dois saem em vantagem. Um exemplo clássico do comensalismo a alimentação, né? Comensalismo come. Alimentação de peixes pequenos, os restos do tubarão que comeu. O mutualismo também, que os dois saem em vantagem, tá? A protocooperação, que ambos têm vantagem. Exemplo de protocooperação clássico é do jacaré e o pássaro palito. O inquilinismo, né, que, por exemplo, clássico, o peixe palhaço e as amêboas são uma serve de casa para o outro, proteção. O outro não faz muito, o outro não faz muita vantagem, né? Outro tipo, outro tipo de relação harmônica é não, que é colônia, que é o colônias, né, de bactérias ou colônias de caravelos, por exemplo, né, tem as relações de castas, enfim. Aqui sem o comencialismo, né, onde que é epifitia, né, o quilinismo para plantas, epífitas, né, que no caso ali dos parasitas, holoparasitas e parasitas, eles produzem aqueles tórios, né, que são aquelas raízes adaptadas, tanto fungos, plantas também fazem, para sugar nutrientes de uma planta hospedeira. Então, eles têm aqueles austórios para sugar esses nutrientes, né? Outro comensalismo e foresia. Foresia é o transporte, né? É a vantagem que acaba transportando, tipo, um fruto para outro lugar, na semente. É certo. E as relações desarmônicas, nós temos aí o canibalismo, a competição interespecífica e intraespecífica, interespecífica, o parasitismo, o predatismo, o amensalismo e o esclavagismo, tá? Então, esses são
todas as relações harmônicas e desarmônicas. A aula hoje foi enfatizada nas desarmônicas que nós temos aí na ecologia, ok? Então, eu gostaria de agradecer, muito obrigado e até a próxima.